boa noite a todas e todos. Desejo desde já uma boa noite para todas as pessoas. Agradeço a presença de quem vem chegando aqui, já vai marcando presença no chat também. Uma das pessoas que não puderem acompanhar nossa live ao vivo, tem a vantagem de que podem seguir compartilhando e assistindo posteriormente, porque todas ficam gravadas aqui no canal do Museu Antropológico. Me apresentando rapidamente, eu sou a Rossana Klippel, museóloga e responsável pela coordenação de intercâmbio cultural no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Dentre os projetos do Museu Antropológico, um deles já mais antigo em atividade, desde 2009, é o projeto Cinema do Museu, do qual essa atividade da noite de hoje é derivada em parceria com o Cineclube Imigração. O projeto Cinema do Museu, desde seu início, vem estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano, e graças a essa rede de parcerias, durante a pandemia, nós pudemos fazer também atividades em formato digital. Agora, com a retomada das atividades presenciais também, a gente vai seguir com as atividades híbridas, porque percebemos que essas atividades digitais, elas acabam apenas enriquecendo o projeto e as trocas e esse intercâmbio cultural para o qual o projeto se propõe a partir do cinema, a partir do cineclubismo. A gente consegue fazer atividades interestaduais, internacionais, inclusive se abrindo para outro âmbito também do cinema, que são as nossas sessões de poesia. A gente vai se encaminhando para a nossa última atividade da semana. Foi uma semana que a gente tivemos 2 atividades aqui no projeto de cinema do museu. Agradeço a presença de todas as pessoas que já estão ali comentando no chat. A Selma Oliveira, a Rosete Souza, muito obrigada pela presença. Como sempre, daqui a pouco vamos disponibilizar o link da lista de presença para a emissão de certificados. Então, agora a gente começa o 9º Encontro de Cinema e Educação, a sessão do mês de maio, onde a gente vai discutir a teoria do caos. Na sessão é feita por boleta. Agradeço a presença das nossas convidadas, a Lilian, a Sueli e a Rosi, que deve chegar daqui a pouco. E, claro, a presença do nosso grande parceiro, mediador, o Francisco Lilo. Vou passar a palavra para o Francisco Lilo e sigo aqui nesses bastidores. Qualquer comentário podem ir fazendo, que são sempre muito bem-vindos. A gente vai passar para o nosso mediador e para nossas pessoas convidadas. Boa noite, Lilo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por mais essa parceria. E a palavra é toda sua. Sigo aqui nos bastidores. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Rosati, Selma e tantas outras pessoas que nos acompanham, que têm todo o carinho de seguir as nossas lives. Agradecer também a Lilian, que já é uma presença aqui com a Sueli. Estamos sempre chamando, tentando chamar, e ela sempre está ocupada, e hoje ela veio falar conosco. Ela vai se apresentar e vocês vão conhecê-la. A Sueli é uma parceira já há algum tempo, principalmente sobre a temática educação, e que, de certo modo, estamos aí conversando sobre a criação de um cineclube educacional. Nós já tivemos o cineclube do Sindicato dos Professores, do Simpro, em algum momento, e depois acho que é importante que a educação tenha um cineclube, porque ela é o cineclube é uma ferramenta importante, o cinema também é um elemento que ele pode ajudar e acrescentar cada vez mais na educação e na produção de conhecimento. Hoje tínhamos a presença da Cris, mas ela teve um probleminha, então ela não vai poder participar, mas esperamos melhoras para ela e para a mãe dela. Bom, vamos lá, vou pedir para a Rosana colocar um trechinho de um filme que fala sobre a teoria do caos, um filme, talvez um dos primeiros filmes que conversam, né, que colocam essa temática em discussão. Muitos de vocês vão conhecer e vão dizer, puxa, não tinha percebido isso. Vamos lá, Rosana, por favor.
You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, actually. John doesn't subscribe to chaos, particularly what it has to say about his little science project. Odswallop, Ian, you've never been able to sufficiently explain your concerns. Oh, John. Because the behavior of the system is phase space? A load, if I may say so, of fashionable number crunching. Well, you wouldn't do Dr. that. Sadler, Dr. Grant, you've heard of chaos theory? No. No? Nonlinear equations? Strange attractors? Dr. Sadler, I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction. See, the Tyrannosaur doesn't obey any set patterns or park schedules, the essence of chaos. I'm still not clear on chaos. It simply deals with predictability in complex systems. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Why? Did I go too fast? I go too fast. I did a flyby. No, give me that big glass of water. We're going to conduct an experiment. It should be still. The car's bouncing up and down, but that's okay. It's just an example. Now, put your hand flat like a hieroglyphic. Now, let's say a drop of water falls in your hand. Which way is the drop going to roll off? Of which finger, or over the thumb, or the other side? Thumb. Okay. Right. Okay, now freeze your hand. Don't move. I'm going to do the same thing. Start with the same place again. Which way is it going to roll off, do you think? Let's say back. Same way. Same back. It changed. Why? Because tiny variations, the orientation of the hairs on your hands, Hey, Ellen, look at this. the amount of blood descending your vessels, imperfections in the skin, Imperfections in the skin? microscopic, and never repeat and vastly affect the outcome. That's one. Unpredictability. Right? There. Look at this. See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Alan? There's another example. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory. Bom, essa cena, acho que ela é muito interessante, ilustrativa, né? Que, de certo modo, o conceito da teoria do caos, ela vai envolver elementos como até mesmo os relacionamentos, e não só isso, né? Eu lembro que eu conversava com alunos e eu apresentei um projeto no colégio sobre teoria do caos com professores de matemática e professores de filosofia, biologia, química, então, um pouco fazer uma questão multidisciplinar, e nisso a teoria do caos ele envolve muitos elementos, e um deles é o que leva uma pessoa a mudar um itinerário, e esse itinerário, nesse dia específico, pode mudar completamente a projeção da vida dele e da vida de muita gente. E mais ou menos, a teoria do caos, ele fala, mais ou menos, menciona essa situação muito particular. Eu vou chamar a Lilian para ela conversar, e vamos colocar ela na linha de frente, né? para nos mencionar sobre como, Lilian, você vê essa perspectiva da teoria do caos, ou do conceito dos opostos, ou como as coincidências ou decisões específicas podem alterar o conceito final. Você tem mais ou menos uns 5 minutos, eu vou deixar na tela para você poder ir se comunicando, tá bom? Vai lá, a palavra é tua. O teu fone está desligado, teu áudio. Agora sim. Agora sim, perfeito. Obrigada. Boa noite, Lilo, boa noite, Sueli, Rosana e a todos os presentes aqui nesse momento. Lilo, você sabe que a minha formação é na área de ciência, né? Eu sou licenciada em física
E aí, por mais que eu tenha um pé na formação de professores, a gente sempre fala partindo da formação inicial que a gente tem, né? E aí é interessante olhar o que o trailer do filme traz, por exemplo, porque a gente não tem como não pensar, por exemplo, que por muitos séculos, né, a gente trazia que os conhecimentos, e aí principalmente os conhecimentos científicos, porque é claro que hoje a gente vai abordar a ciência não só do ponto de vista das ciências da natureza, mas as próprias ciências naturais, as ciências sociais, né, e as ciências humanas, por exemplo, por muitos séculos era tido como uma área do conhecimento que seguia leis que eram extremamente precisas e que eram extremamente estáticas, né? A gente tem isso, por exemplo, em Galileu, a gente tem isso em Newton, né? Toda aquela questão mecanicista do universo, de imaginar, por exemplo, que o universo seria regido, então, por essas leis precisas e estáticas, né? E aí o início do século XXI, ele vai provar para a gente que mesmo as ciências da natureza estavam completamente equivocadas, né? Hoje, quando a gente faz uma análise meteorológica, por exemplo, as condições iniciais dessa análise, por exemplo, já não me permite, por exemplo, fazer afirmações tão precisas e tão estáticas. E aí a gente abre mão aí das ferramentas estatísticas, né? E a gente passa a fazer uso das ferramentas estatísticas, porque a partir do momento em que a gente começa a se dar conta de que pequenos fatores, principalmente alguns fatores de complexidade, em estudos inicialmente, eles podem mudar aquele fenômeno como um todo, a gente começa a pensar estatisticamente. E aí eu vou pensar, por exemplo, se amanhã tem possibilidade de 10% que seja de que chova, né? Que características, por exemplo, partindo das ciências, poderia me afirmar que amanhã choveria? De repente, uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, a temperatura, algum outro fenômeno que aconteceu em uma cidade litorânea, por exemplo, mas quando a gente olha que os fatores são muitos, e que dependendo de como esses fatores atuem inicialmente, as condições que se encaminham a partir daí, elas podem ser as mais diversas possíveis, isso me faz pensar, por exemplo, estatisticamente. E aí a gente vai olhar quais são as condições que eu tenho, quais são os fatores de complexidade que envolvem esse fenômeno, por exemplo, e a partir disso tudo pensar, por exemplo, estatisticamente falando, quais as possibilidades de aquele evento ocorra ou não, né? Por isso a teoria do caos ela é tão complexa, né? Tão difícil de se pensar, porque toda aquela ideia que é colocada pelo Lawrence, que é um matemático americano, de que o bater das asas de uma borboleta, como foi colocado no trailer, né? Ele pode mudar um fenômeno qualquer num outro lado do mundo, lá em China, lá em Pequim, ou lá no Texas, como foi feito na colocação dele, né? Mostra para a gente, então, de que não existe mais em nenhuma das ciências, né? Nenhuma lei que vá governar aquele conhecimento, por exemplo, que seja estática, né? Que seja universal e que me permita, por exemplo, dizer que aquele conhecimento é preciso, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a atual situação social, econômica, por exemplo, de um país, como é o caso do Brasil, por exemplo, a gente percebe, na nossa atual situação, nunca pensávamos, né, há 2 anos e meio atrás, por exemplo, que passaríamos por uma pandemia. E aí, as nossas perspectivas econômicas, sociais, culturais, para esse momento, eram completamente diferentes.
Mas esse evento ele foi completamente modificado por algo que nos aparece como um acaso, né? E aí, de repente, a gente tem uma pandemia, e essa pandemia, então, muda toda a nossa perspectiva de futuro, né? Então, a gente precisa encarar nas nossas escolas, nas nossas salas de aulas, por exemplo, que nós estamos sujeitos, né? Então, a esses eventos que vão contrariar, às vezes, algum plano, algum planejamento que a gente tinha feito para um futuro maior. Eu não sei se eu deixei claro o meu ponto de vista, Lilo. Sim, sim. Uma coisa que eu acho interessante nesse posicionamento que você menciona é que nós precisamos sempre de uma estrutura para nos dar segurança, né? E eu acho que a ciência trouxe esse elemento da estrutura, né? Tipo a gramática, não? Uma pessoa que fala corretamente a língua, conhece completamente, utiliza muito bem a estrutura gramatical, escreve bem, ela tem uma maior segurança, né? Com relação às outras pessoas. Mesmo na produção de cinema, na produção de cinema, você tem também uma estrutura que, um pouco, de certo modo, é linear, né? Normas que vão sendo estabelecidas para te dar um pouco mais de segurança, para que você possa, de certo modo, poder se igualar aos outros, né? Eu acho muito interessante, tipo, a geografia, há um tempo atrás, ele era muito voltado ao tema da geomorfologia, a estrutura da geografia matemática, né, cartografia e por aí vai. E, de repente, aparecem os doidos que começam a falar, não, mas espera aí, geografia também é um pouco do conceito humano, e dentro do conceito humano não há muitas regras sociais que você possa estabelecer. Há princípios, mas não há uma estrutura que você possa, de certo modo, dimensionar, né? Então, assim, como é o fato da filosofia, que há algumas linhas de segmento, né? Mas, de repente, aparecem os doidos, tipo, você tem toda a pintura figurativa, da arte, né? Século XIX, e aí, de repente, chega a fotografia e diz, cara, já estou fazendo isso através da fotografia. E alguém diz, peraí, vamos desestruturar esse elemento. Então, Picasso vem, cubismo, ou os impressionistas vêm e expressam de uma forma diferente, e a partir dessa diferença, todo o conceito e a segurança que as pessoas têm muda do ponto de vista, né? É muito interessante, você falava da ciência, até o século XVII, a astrologia era uma ciência que era, de certo modo, estabelecia os princípios básicos, ou as condutas de muitos monarcas, né? E era uma ciência, se podemos chamar assim, milenar, porque você vê desde os incas, os astecas e os maias, eles utilizavam elementos astrológicos e também astronômicos para poder estruturar caminhos de sequência lógica para os seus impérios e por aí vai, né? Mas a ciência ela tem um princípio básico, né? E, de certo modo, esse conceito da teoria do caos é aquela coisa que foge à regra, né? Foge à regra. Bom, Lina, você quer complementar mais alguma coisa para a gente passar para a Sueli? Eu só, assim, é só trazer que, embora hoje a teoria do caos ela vai ser analisada em qualquer área do conhecimento, qualquer que seja, né? Ela, de fato, inicialmente, ela vai ser verificada a partir dos cálculos, né? Porque quando a gente lê a biografia do Lawrence, por exemplo, ele estava fazendo cálculos estatísticos sobre questões meteorológicas. E aí o mais incrível é que ele percebe que
qualquer pequena mudança inicial nos cálculos dele, aquilo era completamente afetado. E os resultados eram completamente diferentes. Né? E é aí que, de fato, ele começa a pensar, poxa, peraí, a gente está estabelecendo aqui uma teoria do caos onde deixo de ter precisão. E eu vou defender agora, eu vou depender exclusivamente, então, de quais os fatores que influenciam inicialmente nesse fenômeno. Né? E é isso que eu acho muito interessante na teoria. Sim. Bom, vamos passar para a Sueli. A Sueli, ela sempre nos apresenta um ponto de vista completamente diferente. Sueli, a palavra é sua, se apresente. Eu vou me apresentar. Boa noite, professor Lilo, professora Lila, né, Rosana. Eu queria antes fazer duas observações aqui. Primeiro, falar para a Rosana que foi imensamente prazeroso um abraço presencial que a gente ainda não tinha se conhecido, né? Então, foi muito interessante não haver um diálogo e haver uma troca de energia tão grande no abraço. Foi muito bom te ver de verdade, Rosana, né? E para a professora Lília, que é uma amiga, né, em particular, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizá-la pelo dia do físico, né, que se não me engano, e eu sou muito ruim de datas, acho que foi no último dia 19, depois ela coloca aí para nós, foi isso mesmo, né? Você comemorou o dia do físico. E esse encontro, esse bate-papo, ele vai, inclusive, ganhar um corpo, uma definição maior, porque para essa comemoração, infelizmente, era para ser a semana passada, houve alguns problemas, e aí a gente, tecnicamente, passou para hoje, mas isso não tira a grandeza de fazer uma homenagem a todos os professores de física, a todos os físicos e a todos os professores, né, de uma forma geral. Parabéns, Lília, pela sua área, né, pela sua dedicação em explicar para a gente algo que parece tão complexo, né? Para mim é muito complexo. E assim, o Lilo acha que eu vou trazer uma visão diferente, e eu vou mesmo, porque foi imensamente prazeroso ouvir a Lília colocar teoricamente, dentro da área dela, o que é a teoria do caos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que me fascina ter que buscar, encontrar, colocar peças de quebra-cabeça no lugar. E eu passei o dia, tipo, o que falarei eu sobre a teoria do caos? Eu amo os meus amigos físicos, mas assim, já viu aquela sou de humanas? Então, eu sou de humanas. Mas, assim, como é gostoso e prazeroso quando a gente tem a oportunidade de fazer de verdade acontecer essa integração de conceitos, né? Então, a Lília traz para a gente o que é a teoria do caos dentro, né? E ela vai ser bem clara quando ela diz, nasce na matemática, nasce na área de exatas, esse conceito, esse começo de reflexão sobre o que uma ação incide em outra ação, né? O que resulta disso? Então, eu percebi, e isso é muito eu acho que a gente precisa muito estar fazendo esse tipo de encontro, onde a gente acha que não vai... O que vai acontecer aqui? Acontece tudo de energia, porque é impossível não linkar a área de exatas com a filosofia, com a história, com qualquer processo humano, né, da nossa evolução na Terra. E aí a gente vai chamar para o que é trabalhar física com audiovisual, né? Então, e a professora Lília explica que vai nascer de cálculos, né? Cálculos. O Lawrence, e eu fui ver quem era o Lawrence, né? Foi fantástico saber como ele começa a pensar isso matematicamente falando, e como isso toma essa teoria, né? Como isso toma um corpo de reflexão para outras áreas, né? Para a própria física, né? Para a matemática. Mas isso incide também em explicar filosoficamente alguns pensamentos, né? Porque o Lawrence, ele vai calcular, ele vai provar que toda essa organização ou desorganização
caótica que existe no universo, ela precisa fazer sentido de alguma forma, né? E matematicamente, eu penso que não sou uma conhecedora profunda de física, né? Os meninos sabem. Ele vai conseguir trazer esse raciocínio. E quando nós... e aí eu vou falar um pouco do Morin, né, professora Lília, que também é uma estudiosa desse pensador dentro da educação, a integralidade, né? Como é que nós podemos trabalhar física? Como é que nós podemos trabalhar a teoria do caos ou qualquer outro conceito dentro do audiovisual? Fica estranho, né? Falar cinema, matemática, mas foi isso que o Lilo colocou, né? O universo, ele já foi pensado matematicamente, o que os matemáticos, que a área de exata, a física, o que a física tradicional dialoga ou não dialoga com a física quântica, isso vai trazer para a gente toda uma evolução da nossa caminhada no planeta, né? E o cinema, ele não está fora disso. Então, quando o Lilo fala, a gente precisa muito, e eu estou muito torcendo para isso, a gente vem conversando bem amorosamente sobre o que seria um cineclube sobre educação, é isso. Acho que todos os encontros que acontecem de professores, pensadores, artistas, poetas, cantores, vai trazer essa coisa da integralidade dentro da educação. Então, gente, olha que maravilhoso. Eu estou emocionada, porque, assim, deu tudo errado hoje, meu computador não funcionou, estou aqui no celular, a família correu, tem uns travesseiros aqui em volta, mas foi tão emocionante ouvir a Lília falar da teoria do caos e observar o quanto isso está linkado com o cinema. Inclusive, a professora Lília pode falar mais para frente também que ela tem essa prática, né, de trabalhar, de usar o filme, o cinema, o professor Lilo com projetos. Então, não tem nada deslinkado, não tem nada que não esteja integrado, né? E aí eu fui buscar, não só aí nas cenas que o Lilo mostrou, mas como tem trabalhos, filmes, cinemas, conteúdos audiovisuais falando da teoria do caos, dentro da filosofia também, né? Porque, assim, se para o Laurence, né, e para exatas, você consegue observar que é um resultado a partir de uma ação inicial, isso vai trazer para você o seguinte, para a sua vida, para a vida da gente, para a nossa vida, né? Quais são as nossas ações e essas ações, elas incidem em quê? Então, o filme, o Efeito Borboleta, filosoficamente falando, ele vai mostrar a história, né, do menininho lá, que ele tem apagões e ele fica voltando ao passado. E daí a gente já entra um pouco mesmo na questão das várias possibilidades, da física quântica mesmo, que está assim um pouco, já tem um pouco muitos estudos sobre o que é realidade paralela, o que aconteceria se a minha ação não fosse essa, né? E como essa ação minha desencadeia esse outro resultado, que é o efeito borboleta, que na verdade, esse efeito borboleta vai também, esse nome ser dado pelos o pessoal de exatas, o pessoal de matemática, que vai entender como esse movimento inicial vai criando uma onda e vai mudando o resultado, incide em algo muito, né, diferente aqui no final. Ou seja, filosoficamente, a gente pode chamar isso de toda ação traz uma reação, né? E filosoficamente ainda, sobre os filmes, trabalhar a teoria do caos através de filme, vai fazer, além da reflexão matemática, além de ficar muito fácil de falar do que foi o conceito do Laurence sobre esse sistema dinâmico, as nossas, né, acho que foi o Lilo que colocou, né, as nossas próprias vidas. A gente tem uma cena, um trabalho muito bacana ali do Benjamin Button, né, que é aquele filme que o cara faz tudo o contrário, né, assim, depois acredito que todo mundo conhece. Eles pegaram uma cena daquele filme e ele vai explicar a teoria do caos em uma cena, né? A mulher que sai que está no teatro e que ela se atrasa, quando ela vai sair, ela esquece de pegar algo, ela volta para pegar algo, ao voltar para pegar algo, ela perde o táxi, né? E o motorista do táxi que ia apanhá-lo, o carro para na frente. Então, assim, ele vai mostrando muito
criativamente, em uma cena de um filme épico, acredito, o que é a teoria do caos, né? Dentro, inclusive, da filosofia, como isso pode ser aplicado, como as nossas ações, ela sim vai nos trazer um resultado, isso é fato, né? Todos os filmes que vão falar sobre a teoria do caos, ele vai trazer um conceito, um ponto único, um ponto comum, que é desaparecendo o efeito, só vai desaparecer a causa, né? Então, lá no efeito borboleta, ele vai voltando, até chegar uma hora que ele vê assim, todo jeito que ele faz dá tão ruim para todo mundo, dá tão ruim que ele fala, nossa, ele volta no tempo e muda aqui, não dá certo, e sempre aquela tragédia, aquela coisa. Ele entende que, segundo o filme, o pensamento do produtor do filme, ele vai, quando ele volta no útero da mãe e morre, né, não nasce com o cordão umbilical, né, que é algo que acontece, né, que a gente sabe disso. No filme eles retratam isso, quer dizer, eliminou a causa aqui, o efeito não vai acontecer lá na frente, não existe um efeito borboleta. E filosoficamente falando, a gente traz as perguntas. O que teria acontecido se eu tivesse tomado tal decisão? Né? Isso acontece muito, inclusive em histórias em quadrinhos, sabe? O que teria acontecido com o astronauta do Gibi da Mônica se ele não tivesse sido astronauta, se ele tivesse casado, constituído família? É feito a teoria do caos. Ele tomou uma decisão aqui, uma decisão inicial que vai trazer um resultado lá na frente. E depois a gente pode ficar refletindo sobre isso, né? Então, o quê? Eu estou falando filosoficamente sobre quando o audiovisual, quando o cinema, ele pode trazer ferramentas para trabalhar conceitos de exatas como a teoria do caos em matemática, né? Na física, né? E a física quântica ela ainda vai um pouco mais além, ela já trabalha a possibilidade dos saltos quânticos mesmo, das infinitas possibilidades. O que essa ação traria, né? Então, tsunami, ali com a gotinha de água que caiu lá no início, né? Que vai formar aquilo lá, né? Aquela onda gigantesca lá. Então, assim, eu achei muito fantástico, porque você entra no universo onde a gente acha, ou muitas pessoas, e eu acho que precisa acabar, de que falar de disciplinas, de exatas, de humanas, o cinema, os filmes, o audiovisual, ele é um instrumento extremamente poderoso, né? Acho que a professora Lília pode também falar sobre isso. E eu achei vários filmes que trata isso, inclusive um brasileiro, viu, Lila? Eu não sei se você já ouviu falar, que é o Homem do Futuro, com o Wagner Moura. Ele foi feito em 2011, ele traz essa concepção de tipo, se eu mudar aqui, o que vai acontecer lá na frente? Então, ele foi premiado, inclusive, em 2012, ele acontece em 2011, e ele vai ser premiado em 2012 como o melhor filme de ficção, né? E com melhor direção. É um filme muito legal para trabalhar também o conceito de teoria do caos. E eu linkei vários, eu listei, sabe? Tipo, da trilogia de Volta para o Futuro, né? Até agora a coleção da Marvel. Então, tudo vai estar falando, de certa forma, sobre a teoria do caos, sobre esse conceito, né? Que lá na matemática, às vezes, a gente vai olhar com dificuldade, né? Porque vai falar de cálculos, e a gente culturalmente já tem aquela ideia de que falar de cálculos, falar de matemática é ruim, é difícil. E assim, experiência minha hoje, né? Que assim, eu me senti a física, viu, Lília? Pesquisando e olhando o que realmente, como é esse encaixe, né? Lógico, gente, que tem muito mais coisas sobre dentro da biologia, da astrologia, lá como ele colocou, né? Então, é algo que abriu um leque, assim, tipo, muito grande. E eu estou, aliás, eu não sei como, toda vez eu me emociono, porque foi muito fantástico, é muito fantástico ouvir o profissional de física falar da teoria do caos e a gente saber que tem tanto material audiovisual para trabalhar isso com mais tranquilidade dentro de sala, né?
Ele apareceu ali, eu estou no celular. Tá? Então, é isso Sueli, aí, né? Se ele não apareceu, eu não paro, ele sabe, né? Tem alguns filmes, tem um filme brasileiro chamado Estômago, que ele relata mais ou menos essa, também, de certo modo, né, essas variantes, né, aquilo que nós mencionávamos, que a literatura também tem. Eu lembro, quando eu estudava, é muito interessante, porque como eu estudei muita coisa, né, hoje eu estava vendo um colega que falou, nossa, eu tenho 12 títulos, 2 doutorados, não sei quanto. Eu falei, caracas, eu não cheguei a tanto, mas por aí vai. E um dos cursos que eu fiz foi pedagogia em inglês, né, lá no Chile, para ser professor de inglês. E um dos livros que, na verdade, é um conto, né, do Ray Bradbury, que é O Som do Trovão, que depois virou um filme, de 1952. O Som do Trovão pega o tema da teoria do caos, mais ou menos na mesma época, ainda que George Orwell, um pouquinho anterior, né? Orwell vai falar de 1984, que vão tomar essa temática futurologista, que, de certo modo, vão dizer, olha, se a sociedade não mudar, se o homem não mudar, vai ser esse nosso destino. E por aí eles não estavam muito errados, né? Porque mesmo depois de tanto desenvolvimento, que um pouquinho que a Aline estava mencionando, por mais que o homem esteja em processo de desenvolvimento, quem poderia pensar que uma gripinha de nada ia colocar todo mundo em casa? Eu comentava com alguém, falava assim, olha, eu gosto de astrologia, gosto dessas coisas, um pouco também, eu falava da estabilidade e tal, eu lembro quando eu tinha 24 anos, fiz um mapa astral, e no mapa astral dizia, olha, você vai passar por uma doença muito grave, e vai... Só que eu não sabia que vai te manter em casa por muito tempo, né? Isso há quase 40 anos atrás, não, 30 anos atrás. Eu não sabia que era eu e todo o resto da sociedade e toda a humanidade. Então, assim... muito então, de certo modo, as normas e as estruturas, elas servem para nos sentirmos um pouco mais acomodados ou mais seguros, né? As pessoas passam a vida toda construindo uma estabilidade. Eu vou trabalhar 40 anos para ter uma aposentadoria, para não pensar no futuro. Eu vou encontrar a pessoa da minha vida e com ela vou ser feliz para o resto da vida. Mas detalhes, situações pontuais, elas acabam mudando, né, a tua percepção da realidade e as tuas experiências. Eu, como mencionava, no colégio que eu dava aula, fizemos uma experiência com os alunos, e quando conversava com os alunos sobre o que era a teoria do caos, eu dava o exemplo de alguém que faz o mesmo itinerário da casa dele até o lugar de trabalho, todo dia do mesmo jeito, e um dia ele muda e fala, vou por esse caminho. E acontece que a pessoa sofre um acidente e morre. E mudou a vida dele, mudou a vida dos filhos e mudou tudo. E um aluno levanta a mão e falou, isso aconteceu com meu pai. Meu pai, ele ia todo dia de uma forma, e um dia pegou a bicicleta e foi por um caminho diferente, foi atropelado e morreu. Eu falei, vixe, é isso. Isso é a teoria do caos. Como um detalhe... Como um detalhe pode mudar a tua vida de uma forma... alguns podem chamar um ato de fé, outros podem chamar uma questão divina, podem falar... porque, assim, a partir das nossas crenças, né, nós vamos criando as respostas da nossa percepção da realidade, né, para nos sentirmos seguros disso. Né? E acho que um pouquinho o conceito da teoria do caos diz, nada é seguro. Nada. Por mais que você queira
programar e estruturar tua vida, a beleza pode estar num detalhe daquilo que você nunca percebeu, porque você está, de certo modo, focado em fazer sempre a mesma coisa. E quando você olha para o lado, você vê a riqueza e a beleza dos detalhes daquilo que você não percebeu, porque a vida te mostra de que não, você tem que seguir ou a vida, ou a igreja, ou a escola, ou o trabalho, ou a família, te mostra que o caminho é esse. Mas, de repente, você toma um caminho diferente e a resposta da tua vida é completamente outra. Você ia falar alguma coisa? Né? Eu acredito, Lilo, que filosoficamente também a teoria do caos está muito ligada às escolhas, né? Parte-se de um pressuposto que você precisa fazer uma escolha, inclusive matematicamente falando, né? E isso dentro do que você está colocando de como ações, perturbações, né? Que seria, na verdade, o conceito da teoria do caos, aonde há uma perturbação, há um modificar do resultado, né? Então, a teoria do caos, ele é muito isso. E ele também é muito, assim, a meu ver, ele linka muito com as nossas escolhas, né? E se eu tivesse feito tal escolha? E a Lilia traz para a discussão algo muito sério, que foi essa questão da pandemia, e você coloca aí a questão da gripezinha, né? Gripezinha parece... E soou algo familiar, sabe? Eu fui irônico. Eu me lembrei do cenário nacional. Que realmente traz a gente para uma reflexão, que é um evento mundial, né? O que foi que a pandemia mudou em todas as vidas, praticamente, do planeta, em todas as vidas, né? Então, a teoria do caos aplicada à humanidade, tá todo mundo, ninguém fica fora, né? Então, assim, quando a Lilia lembra desse evento, é algo que traz eu acredito que nós, seres humanos, para a gente se sentir seguro, como você colocou, a gente precisa dessa racionalidade, mesmo que ela seja inexplicável, né? Porque se você para pensar em resultados, como estaríamos nós sem a pandemia? Né? A pandemia aconteceu, então o resultado da pandemia somos hoje, como está a humanidade hoje. E aí é muito interessante, porque abre um leque para tudo, para as escolhas às vezes conscientes, escolhas inconscientes, mas tudo, no final, há um resultado. E eu acredito que os matemáticos, o pessoal das exatas, quando eles conseguem pegar isso e transformar numa fórmula, foi muito interessante que ele coloca, transformou-se numa fórmula. Essa fórmula que vai também fazer com que a gente possa, por exemplo, fazer essa discussão aqui dentro da filosofia, dentro da biologia, dentro de um monte de outros conceitos, né, da vida. E nós, seres humanos, precisamos de uma explicação mínima para entender a nossa estadia, né? Então, quando eu falo que a física quântica ela já vai para uma discussão lá para, tipo, diversas possibilidades, realidades paralelas, e os filmes vão falar muito isso, né? Hoje os filmes vão trabalhar muito essas perguntas que a gente tem na cabeça. O que é mesmo que acontece? Que é isso que você coloca. A que estamos seguros? A que estamos ancorados? O que é que nos garante alguma coisa, né? Então, a teoria do caos, ela vai nos encaixar de alguma forma dentro das nossas vidas como alguma explicação a qual a gente não consegue explicar muito, né? Acredito eu. Bom, vamos deixar tema para daqui a pouco. Eu vou pedir para a Rosana colocar 2 trailers. O primeiro deles é o Efeito Borboleta. Acho que esse filme eu usei muito em sala de aula. Mesmo as minhas aulas eram de filosofia, sociologia, história, eu passava para todo mundo, porque o debate era muito interessante depois desse filme. E depois veio um filme americano também, né, o Efeito Borboleta, um filme norte-americano. E depois um outro filme chamado Teoria do Caos. Vamos lá, Rosana, por favor. Remember when we were kids and I used to have those blackouts? Well, some of those memories have been coming back to me.
There are moments in life we choose to remember. Do you think that we'll be together forever? And some memories we can never forget. All I know is that by reading these journals, I might be able to get Kaylee back. I'd think twice about what you're doing. You could wake up a lot more messed up than you are now. I haven't seen results like this before. But what if you could go back in time? You are completely relaxed. Think of it like a movie. You can pause, rewind, or slow down. Could you save the one person that mattered the most? Honey, are you all right? You. Incredible. I lost you once, and I'm not losing you again. Evan, you never lost me. What are you talking about? You got a nice life. You stay away from us. It's been a while since I could. What about Kaylee? Is she all right? If I go back to the beginning, I might be able to save her. Just tell me if you see anything weird. Weirder than this. Kaylee, you were happy once. With me. Why don't you go back and save me? How are you doing this? You wouldn't believe me if I told you. You can't change who people are without destroying who they were. Every time I try to go back in time and help someone, everything just goes wrong. Oh my God, what did we do? You can't play God. The Butterfly Effect. What if your life was completely in order? The specific list is a happy list. Give me your pen. What if your day was completely on schedule? What time do you have to leave the house? 18 after. 18 after is not a time, it's a symptom. It's like a twitch. What if your world was completely controlled? No. Check the time. Right here, please. This boat leaves at 8 o'clock. Oh, look at that. It's 8 o'clock. What if it all was about to change by accident? Oh! Are you okay? You're having a baby! You'll need some information on you and your wife. No, she's not my wife. Hello? May I speak with Mr. Allen, please? I'm Mrs. Allen. Your baby needs you. What baby? What baby? The baby in the hospital! Oh, that baby. Now, a guy who had it all figured out Something wrong in Camp Frank? is about to leave everything to chance. I've decided to never decide another thing again. There are some rumors about Frank. Crazy stuff. Ryan Reynolds, Emily Mortimer, Stuart Townsend. I'm worried. You know I'll do anything for Frank. Then find him. From Warner Brothers Pictures. Streak ice? Ooh. Comes the story of a man who's getting his life together by falling apart. I need to shoot something tonight. What do you hunt? Duck. A huge duck. Oh, that went all the way through. Say yes to win. Hey, Pinhead. You work the ferry? Yeah, so? Say yes to chance. Would you like to try something different? Say yes to chaos! Chaos Theory. You're a crappy person, leading a crappy life. Crappy. No. Yeah, crappy. Bom, não sei se o YouTube cortou o sinal, porque direitos autorais, isso, Rosana, provavelmente vamos estar voltando em alguns segundos, quando eles perceberem que já paramos de passar os trailers, né? Eu acho que passar dois trailers juntos não foi uma boa ideia. Deu certinho, deu direitinho para passou tudo legal. Mas no YouTube mesmo tá
Extreme e invaliável, ele fala lá. Invaluável. Assim que, sei lá, para o público corta por um tempo. Então vamos lá. Mas vamos continuar conversando, né? Porque até eles perceberem que já acabou os trailers. Bom, mas tem uma frase que eu achei na internet que diz assim: a teoria do caos, né, de Mark Wollstonecraft, não sei se o nome dele é assim mesmo. Nenhum homem escolhe o mal por ser o mal, mas apenas por confundi-lo com felicidade, que é o que ele busca. Eu achei muito interessante, né? Procurando o tema da filosofia, o tema da poesia a teoria do caos na poesia, porque o que de repente e tem isso, Lilian, que tem a ver com a ideia até do processo científico, né? Uhum. E se, né? E se eu fizesse isso em vez daquilo? E se eu fizesse outra coisa no lugar dessa, né? Esse e se, ele é muito significativo, porque ele me dá possibilidades, né? Na própria parte do filme, ele diz e se fosse diferente? E se fizesse aquilo? E se fizesse outra coisa? Entendeu? Lilo. Sim. E a gente vive um momento que constantemente a gente se pergunta, e se? Porque a gente vive um momento agora, por exemplo, de guerra na Ucrânia. E aí, quando a gente vai analisar isso, a gente pensa assim, a Rússia possui hoje a arma nuclear mais potente do mundo, que é a Tsar. E se eles resolverem usar isso? Então, é tão caótico essa situação social, ela é tão completamente caótica, da gente não saber para onde caminharemos ou o que esperar dessa situação, né? Quando você olha, por exemplo, que países podem interferir nessa guerra, e se interferirem, e se a Rússia usar ou não usar, e se a Rússia fizer o uso de outras armas nucleares que eles também possuem. E se o Brasil apoiar a Rússia? E se a guerra permanecer por muito tempo, como é que ficam as questões econômicas que envolvem outros países, como o Brasil depende de fertilizantes da Rússia? Então, a gente percebe que todos esses fatores eles estão tão interligados que a sociedade hoje ela é completamente caótica, do ponto de vista da teoria do caos. Né? Porque são tantos e sis que a sociedade é completamente caótica. Né? Eu ouvi um comentário que eu achei fantástico, que era assim, fantástico, trágico, mas fantástico, né? Que dizia assim, cara, nós saímos de 2 anos de pandemia para cair na Terceira Guerra Mundial e provavelmente na destruição do mundo através da bomba atômica. Eu falei, meu Deus do céu, isso é caos. Isso é caótico demais. E é algo, e são temas e eventos que, na verdade, sempre esteve na história da humanidade. As pandemias, as guerras, né? Então, assim, a coisa, ela sempre foi caótica. Eu acredito que a gente precisou estar buscando reflexões com mais consciência, como a Lília colocou aí, né? O que é uma guerra lá na Ucrânia, né? Incide aqui no Brasil. Então, é um momento de consciência, eu acredito que é um momento em que as pessoas precisam ter mais consciência sobre essas reflexões, porque, de uma certa forma, esse caos ele sempre existe a partir que nos organizamos enquanto sociedade, né? A guerra enquanto instrumento, primeiro legítimo, depois caótico, sempre caótico, que é algo, né? E como uma guerra após uma pandemia que ainda está latente aí, porque a pandemia não acabou, né?
a gente dá de cara com uma guerra que a gente sempre ouviu Estados Unidos e Rússia. Eu tenho a arma, não, quem tem sou eu. Né? Nessa coisa toda. E, de repente, isso é uma realidade. A Rússia está aí falando, não está brincando. Né? A gente está todo mundo vendo que esse efeito borboleta já chegou em todos os lugares onde essa guerra poderia levar. Teoria do caos. Só que acredito que com mais reflexão hoje. Porque isso sempre esteve aí. Pandemias, guerras, para a gente chegar onde a gente chegou. Então, a gente precisa buscar mais discussão sobre todas essas teorias na prática que a gente está vivendo hoje. Né? Mas, trazer assim, esses profissionais para falar. Eu estava pensando, tipo assim, nós, a Lilian é mais novinha que nós, né? Mas assim... Bem mais novinha, neném. Bem mais novinha, não, tá, mas é um pouquinho mais novinha. Mas nós as nossas lives são assim. Eu lembro de Brezhnev ameaçando a época dos anos 80, no conflito já bélico, todo mundo falando se o mundo fosse um relógio e o momento do pior momento seriam 11h55, ou seja, 5 minutos, o mundo poderia acabar de tão caótico como estava a coisa. Nós vivemos em 90 o fim da guerra, né, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. E depois nós tivemos um momento de calmaria, né? Nós, em 84, 85, vivemos tudo que foi o plano cruzado, o plano Bresser, toda a desestrutura e a inflação a quase 1000%, que era uma coisa assim doido. Então, nós vivemos toda essa experiência caótica da economia brasileira, que viveu um experimento, porque assim, o retorno, as pessoas não lembram como foi custoso, como foi difícil a conquista democrática no Brasil a partir de 84, porque, na verdade, havia uma pretensão muito grande de que Tancredo chegaria. Eu lembro muito que o pessoal fala, faz pouco tempo falava muito Tancredo, a chegada do Tancredo no poder, o homem morre, não assume, um aliado dos militares assume, que é o Sarney, e aí temos todas as experiências econômicas que hoje os caras dão aula e tal, mas então nós vivemos toda essa instabilidade econômica de não saber como chegar até o fim do mês com o salário. Sim. De repente, no ano 2000, nós temos uma experiência do Plano Cruzado, 94, eu acho, do Plano Real, e de repente temos uma estabilidade econômica inimaginável. De 20 anos. Quem viveu a instabilidade econômica, até mesmo a época do crescimento de 15% da época dos militares, que foi uma coisa assim absurda, e muita gente só lembra de que foram coisas boas, mas aquele processo de crescimento econômico dos militares em 70 significou o endividamento do Brasil por muitos anos, né? Aí chega um processo onde nossos jovens... A minha filha não sabia o que é inflação. A minha filha nasceu na época já do sistema democrático, da estabilidade econômica, então ela não tem noção do que é você chegar no final do dia e o dinheiro já não valer a mesma coisa, né? Então, hoje, depois de uma pandemia que assim, mudou completamente, né? Foi o caos e talvez a ordem em si, porque as pessoas tiveram que de certo modo, desenvolver mecanismos de proteção para não enlouquecer, para não entrar em depressão, para não beber demais, para não engordar demais. Então, começando a criar mecanismos, e, de repente, quando termina, estamos saindo da pandemia,
vem uma crise econômica e uma crise política e uma instabilidade até emocional, né? Hoje, nós vemos que as pessoas estão mais desequilibradas, saíram mais desequilibradas emocionalmente, mais carentes, né? E que hoje, cada vez mais, o caos é como a ordem a seguir, né? Temos uma presidência completamente desnorteada, que em nenhum momento do Brasil poderíamos pensar, nem no Jânio Quadros foi tão incoerente como essa política que nós temos hoje, em todo sentido. Verdade. Em todo sentido, né? Uma briga com os poderes muito forte, né? E hoje nos encontramos com expectativas completamente diferentes que não sabemos para onde vamos. O caos está montado nesse momento. Está montado. O caos está caos. Sim. E aí a gente percebe isso, que o mundo é conturbado, né? O mundo como um todo é conturbado e a sociedade é completamente caótica, né? Então, não, assim, hoje já não se fala mais em como é que eu vou fazer uma análise que seja estática, que seja precisa. A gente não consegue mais pensar em nenhum tipo de análise que seja preciso, né? As coisas estão mudando muito e constantemente, né? Então, é caótico. As ferramentas que nós tínhamos, estabilidade econômica, hoje não sabemos se quando nos aposentarmos, aquilo que nós pensávamos que íamos receber, vamos ter para a nossa aposentadoria, e se vai dar. Eu tenho um amigo que trabalhou a vida toda, aí aposentou R$1.000 por mês. Eu digo, cara, como você vive com R$1.000? Isso A insegurança é cada vez mais presente. Quanto mais a gente percebe que a sociedade é completamente caótica, mais insegura a gente fica. A verdade é essa, né? E aí, assistir todos aqueles filmes, como a Sueli colocou, trabalhar isso dentro da educação, nos faz conseguir ter alguma análise disso, mas, de fato, não reduz nossa insegurança, né? Porque a gente se mune desse conhecimento todo, mas lá dentro a gente tem uma certa insegurança. O amanhã fica muito frágil quando a gente lida com tantas questões de complexidade envolvendo os fenômenos. Eu acredito que essa insegurança, Lília, ela está muito ligada ao que se acontece em todos os segmentos atuais, né? Educação, política, todos os âmbitos da sociedade, como vocês colocaram, né? Nós chegamos, a humanidade chegou no ápice de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando o livro faz esse resumo político no Brasil, por exemplo, né? Como a gente estava dentro desse contexto mundial, a gente chega no momento de hoje falando de caos e vivendo ele, né? Então, eu acredito que, principalmente vocês que estão na sala de aula, tanto sabendo do que foi dessa abertura que tivemos há um tempo atrás, há muito recente, a esse retrocesso todo de hoje, da atualidade, como agir dentro disso. Então, eu acredito que eu digo porque eu estou afastada, né, das salas de aula, eu acredito que isso fica muito forte. Eu entendo muito quando você diz, mesmo podendo explicar conceitos através de filmes ou através de cálculos, né, tudo é muito inseguro para agora, para essa atualidade. E eu acredito também, quando o Lilo coloca que o caos, ele traz um sentimento de ordem lá na frente, que dentro desse caos, nós, dentro da nossa insegurança, mas com uma expansão de consciência já bem mais perceptível do que alguns anos atrás, apesar que ainda anda tudo muito caótico, a questão do que o jovem
quer ver, do que o jovem quer saber, né, das inquietações dos nossos jovens e adolescentes enquanto produtores de conhecimento, eu acredito que por mais caótico, sei lá, que seja, por mais assustador que seja, acho que muitas consciências ainda procuram a solução ali dentro daquele próprio caos, né? Esclarecer conceitos, mesmo que não vá mudar a vida ou vá mudar a insegurança. Mas eu acredito que a educação, que o ensino, que o aprendizado, ele trabalhado de forma extremamente responsável, é o que vai nos dar a segurança do que eu ouvia antes, que é, quanto mais a gente consegue esclarecer, mais a gente consegue fazer com que cidadãos ou indivíduos se tornem seguros. Agora, o grande espaço é se esse cidadão, se esse indivíduo quer, né, esse esclarecimento, esclarecimento no sentido de conhecer processos históricos, conhecer de onde viemos, para onde vamos, né, aquela coisa toda. Então, a sua fala, ela traz para mim a nossa realidade. O que é essa insegurança na atualidade? É tudo isso que você falou. É que mesmo com esses conceitos na mão, a nossa insegurança ela é total, ela é grande, em todos os sentidos, na educação, na sociedade, na economia, na política, né? É o próprio caos instalado. Mas eu ainda acredito na organização de alguma forma aí. É muito interessante, assim, a Lina que está na parte de formação profissional, né, dos próximos educadores, e isso acaba sempre sendo, Lina, acho que mais um peso do que... A pandemia nos mostrou uma coisa que ela... E está tendo repercussões nesse momento. Primeiro, nós não tínhamos professores preparados realmente com toda a temática tecnológica para uma situação como essa, de que o professor tenha que comunicar, dar aula via internet dentro da sua casa, né? E não só os professores não estavam preparados, como as instituições não estavam preparadas, e os pais não estavam preparados para ter os filhos dentro de casa, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante dentro do processo de educação. O segundo elemento que eu acho que é importante é que o conhecimento hoje adquirido nos colégios, ele já não está sendo tão significativo, e temos aquela coisa, escolas particulares de elite, jogando conteúdo, porque vai para o direcionamento da universidade pública, que em alguns casos, lembrando que essa semana foi apresentado na Câmara de Deputados um projeto para que as universidades públicas sejam cobradas, né, que o pessoal tenha que pagar, e que as próprias universidades estabeleçam quem pode ou não pode pagar dentro da universidade. Pelo menos, ninguém quer mexer nisso, porque é uma questão de campanha política nesse momento, mas há essa questão. E um segundo elemento, ou seja, um terceiro elemento, que hoje os jovens não querem ir para a universidade. Porque a universidade se transformou, hoje os cursos formais de engenharia, direito, e por aí vai, tirando só medicina, que eu acho que direito e medicina que ainda se mantém enquanto a elitização, porque eles preservam a elitização, né? Uma grande maioria, os jovens não estão querendo mais fazer faculdade, o que acontece muito na Europa e nos Estados Unidos. Não querem fazer faculdade porque isso já não lhes garante o que nós falávamos de estabilidade, de sentir seguro. Hoje, ter um curso universitário não te garante que você vai ter um futuro básico, ou um futuro que vai te dar uma segurança econômica no futuro, né? Então, hoje, os padrões, até mesmo escolares, estão mudando, e os padrões da sociedade estão mudando, e acho que a pandemia nos mostrou muito bem isso. O que vai ser de nós, né, dos nossos jovens,
vão ser youtubers, vão ser, não sei o que eles vão fazer, né? Porque, assim, enquanto na nossa época, nos anos 50, né, não somos dos anos 50, mas meus pais, o curso técnico era assim, nossa, ter um curso técnico para poder ganhar o sustento da vida. Na minha geração foi, tem um curso universitário para... Os jovens não vão ter mais essa questão tão marcada como nós tivemos. Então, hoje, eu acho que a pandemia nos mostrou bem que vamos ter que ter novos parâmetros de consolidação de futuro, né? E de profissão. Essa é uma questão bastante... Esse é o caos. Esse é o caos que... Essa discussão é muito complicada com os jovens hoje, Lilo, porque, assim, o curso superior não me é garantia de empregabilidade, de um bom salário, de condições de me manter, por exemplo. Mas o não ter um curso superior aumenta ainda mais essa insegurança também. Se a insegurança já existe com o curso superior, sem ele a insegurança ainda é maior. Por outro lado, e aí a gente ouve muitos jovens dentro de escolas dizendo dessa questão de investir na carreira de youtuber mesmo, de alguma coisa voltada para as redes sociais, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você começa a olhar de um modo geral as chances de que alguém partindo do nada, de fato, vá fazer sucesso na internet, as possibilidades que isso aconteça, por exemplo, aí é uma insegurança muito maior. Sim. Então, de todo lado que a gente olha, essa discussão com o jovem hoje, ela é muito difícil, porque a gente também não tem muita clareza sobre como que as coisas se encaminham a partir de agora. Qual é a forma adequada de preparar esse jovem? Então, parece que falta um pouco de clareza para a gente também em relação a isso, né? A certeza que a gente tem é que investindo numa formação superior, tendo uma profissão, vai ser inseguro? Vai, mas não tendo, a insegurança ainda é maior. É a única certeza que a gente tem. Sim. Hoje, qualquer trabalho, você parte com R$1.800, e olha, R$1.200, tirando, tipo, quando você vai procurar hoje um emprego, mas essa era uma questão antiga, que eu sempre colocava para os meus alunos, eu sempre falava, olha, é melhor você ter um curso universitário do que não ter nada, porque um operador de telemarketing, hoje parte com acho que 1.200, aí eles colocam 600 de vale alimentação e 300 de vale transporte. Então, quando eles te vendem esse grande emprego, né, não, olha, você vai receber R$2.000. Aí você diz, meu Deus do céu. E assim, é o que tem, e você vai vender, como eu vou muito no centro de Goiânia, você vê os vendedores ganhando isso também, e assim, o princípio é esse. Eu lembro quando com 18 anos, eu fui trabalhar no banco, meu sonho era trabalhar no banco. E a gente começava com 3 salários mínimos, ou seja, no banco você trabalhava 6 horas por dia, 30 horas por semana, e você ganhava o equivalente hoje a R$4.500. Então, era maravilhoso, né? E, claro que naquela época, R$4.500 também não dava, porque a cerveja não deixava, mas tudo bem. E uma das grandes preocupações, a avó não terminou. Uma das grandes, os netinhos atrás. Uma das grandes preocupações assim, que eu tenho, que eu vejo, que eu fico refletindo, é que essa é a grande proposta educacional hoje no Brasil, né? Que não se pense muito para que
um salário ele reflita como se fosse a grande profissionalidade do jovem, do adolescente, né? Eu tenho uma preocupação com essas propostas e com essas máscaras que se vê na mídia do que é essa grande educação que está se oferecendo hoje, essa grande proposta. Há, sim, lógico, vários pontos que precisa ser conversado e esclarecido, né, para que, de fato, se saiba como é que isso acontece, que esse processo acontece. A ideia de quando a gente começou a trabalhar um projeto aqui em Goiás é explicar para a família que a formação de um jovem vai levá-lo a um salário de... Pagando. Desculpa aí, saiu aqui. Que é melhor que você ganhe 4 mil do que 400 reais. A gente teve uma época trabalhando isso com os jovens e adolescentes. Como que vinha esse salário de 4 mil? Através da formação também, né? Porque você não tem como pensar num profissional, uma segurança profissional, que eu acho que é o que acontece com a nossa sociedade, se você não tem a clareza de que você precisa ter conhecimento, né? Da área que você escolher, que a área que seja. Então, eu acredito que a grande falta de clareza hoje na proposta educacional e a gente teve isso numa época da história do Brasil, né? É a questão de ser só técnico, né? Então, isso é muito... Eu vejo como uma preocupação. Mas, Sueli, sim, mas hoje nós temos um grande problema. Nós temos um governo federal que não está nem aí com a educação, né? Tivemos exatamente essa minha grande preocupação. Sim, tivemos 4 ministros. O primeiro ministro era um colombiano que tinha pouca afinidade com a educação, né? O tema era a desconstrução do Paulo Freire. Tivemos depois um outro ministro que falava péssimo, que tinha uma dicção horrível, que não estava preocupado com a educação, né? E que tiveram que tirar ele para fora, porque era mandar ele para o exterior, porque aqui ele ia ser preso. Tivemos um ministro que falseou seus dados, né? Que seus dados eram todo contra, e o último ministro acabou, hoje eu estava vendo que saiu, né, por uma questão religiosa e de desvio de interesses, corrupção mesmo, né? Então, hoje... não há preocupação com relação a nem projeto. Sim, esse é o grande caos. Não há nenhum projeto, mas há uma grande manipulação de mídias onde, infelizmente, a sociedade não busca informação e está tudo certo. A minha grande preocupação o caos se tornou muito normal no Brasil, o caos político. Ao que chega, o que é o conceito de educação, né? São sobre isso. E nada se faz, e nem se pode, porque... e se voltar à ditadura, né? Vamos voltar lá nas perguntinhas, porque estamos a essa discussão. E se instalasse a ditadura? E se as urnas voltarem eletrônicas, forem substituídas pela... Quer dizer, é um retrocesso, né? Então, assim, sobre o corpo político que está atuando aí, eu nem discuto, nem faço reflexão sobre, eu fico olhando, realmente aonde isso impacta, né? É aonde essa ação lá está transformando todo esse resultado caótico que temos agora. Sim. É complicado, porque... Sei lá. Gente, vamos tentar passar mais um trailer e voltamos para as considerações finais. Beleza? Vamos falar o hoje vamos assistir Irreversível, é um filme que fala sobre o caos também,
e que nos apresenta assim, uma outra forma. Gaspar Noé, um diretor nascido na Argentina, franco-argentino, que seu filme é de trás para frente e uma decisão errada cria todo um caos. Rosana, por favor, vamos tentar. Irreversível, um filme de Gaspar Noé. Uma aluna do ensino médio, não, do curso de idiomas que eu dava aula, eu sempre falo de cinema, ela falou: Francisco, me fala de um filme, eu vou passar o fim de semana em casa, me dá um nome de um filme que você manja muito de cinema. E eu tinha acabado de assistir o Irreversível do Gaspar Noé, e falei assim: assiste Irreversível. Aí, no dia da aula, ela falou: seu filho da puta, como você me passa esse filme? Cara, porque esse filme fala de um estupro, na verdade, né? Ele começa de trás para frente, né? Então, o diretor ele vai montando a história do final, e você só vai entender o filme quando ele chega no final, né? E aí, por que acontece todas aquelas ações de violência? O Gaspar Noé é um diretor que ele sempre foi muito questionado pela crueza, pela essa questão de ser muito cru nas cenas, né? A cena trabalha o Vincent Cassel, que é um ator francês maravilhoso, e a Monica Bellucci, uma atriz belíssima italiana, e tem uma cena de estupro de 9 minutos. E a cena, assim, assim, se diz assim, cara, mas o filme, da forma como ele está construído, a história, a narrativa, assim, ele é fantástico, mas você tem que ter muito estômago para assistir. É um dos filmes, se diz que na estreia do filme, em Cannes, tinha quase 100.000 pessoas, e no dia da estreia, 200 pessoas saíram
foi um dos filmes onde as pessoas saíam com repulsão, com nojo do filme, porque são cenas muito fortes. Há uma cena onde o cara quebra toda a face de outro, então as cenas são muito cruas. Então, eu entendi porque a minha aluna me chamou disso naquela oportunidade. Mas o filme é maravilhoso. Depois, a Chay, Sueli, Sim. A Chay, na época do cineclube dela, ela trouxe o Gaspar Noé novamente numa sessão de filmes que ela fez, né? E eu falava, Chay, menina, como você pode trazer o Gaspar Noé? Mas era maravilhoso. É da personalidade dela. A Chay é extremamente instigadora. Ela é bem... Ela gosta de desafios. Lê, vamos fazer... Pensando ainda na teoria do caos, eu queria deixar uma indicação de um filme, eu não sei se você conhece, que é O Escafandro e a Borboleta. Maravilhoso. Né? Porque ele é um filme... ele é eu acho que eu tenho ele, Su. Ele é um filme que vai contar a história, ele é baseado em fatos verídicos, né? E ele vai contar a história de um diretor da revista Elle, que é um cara assim. Está no auge da carreira, que tem sucesso. Né? Tinha acabado de deixar sucesso, muito a esposa, dinheiro. Tinha acabado de deixar a esposa por uma modelo maravilhosa. No auge da vida. E aí ele está dirigindo e do nada, assim, ele sofre um derrame. Um AVC, sim. E a vida dele, assim, ó, aquela ideia de que e se isso acontece? A vida dele muda, né, completamente, porque ele passa a se comunicar só com um olho piscando. Então, assim, quero deixar ele. Su, se você quiser assistir, eu acho que eu tenho ele, eu te arrumo depois, tá bom? Quero sim, Lília, porque esse eu não assisti, por incrível que pareça. Não, mas ele não mas é sobre falar os cafrões. Mas é porque nas nossas discussões ele me veio à cabeça, assim... Não, mas acho que... Essa mudança repetida do... Mas acho que tem isso a ver. Ou seja, nós construímos... Aquilo que nós falamos, construímos uma estabilidade, né? E vem o inesperado. O ego e o inesperado é aquela pedrinha no caminho que se você não souber... não tiver a habilidade de mudança de rumo, né, de reestruturar a tua vida, é muito fácil hoje cair em depressão. Tá? As doenças mentais, depressão, estresse, elas fazem parte da nossa realidade. E não temos mecanismos, né? O que eu mencionava, há pessoas que gostam da astrologia para se sentir seguras, outros gostam de juntar dinheiro, outros gostam disso, gostam daquilo, outros ficam numa relação emocional com alguém por uma questão de estabilidade econômica ou até emocional, mesmo não gostando da pessoa, né? E, de repente, acontece algo, se apaixonam e a vida muda e começa a ter coloridos novos, ou não, né? Ou simplesmente... que tem a ver com o conceito de acomodação, né? Eu acho que a teoria do caos tem muito a ver com isso. É como nós podemos impulsionar os outros. Eu acho que não é nossa responsabilidade, logicamente, né? Querer impulsionar. Mas, pelo menos... o que nós fazemos aqui no Cineclube, acho que é um pouquinho isso, colocar alguns elementos diferentes na vida das pessoas. Né? Perturbar um pouquinho, né? A Rosi, que não conseguiu entrar, ela falava isso ontem, encontrei com ela, ela me falava, nossa, Francisco, eu adoro esse espaço porque a gente pode falar. E acho que uma das coisas que mais nos dificulta é poder expressarmos sem tanto preconceito, sem tanto... falta espaços, né, de diálogo, de conversa. Né? E é isso. Bom, meninas, vamos lá fechando as suas últimas considerações. Sueli, você primeiro? Eu primeiro, só para pegar esse link aí... e dizer da importância que realmente é um espaço como esse, sabe?
e que, apesar de nos parecer que talvez tudo que esteja voltando presencial, que a coisa online já esteja, assim, ficando um pouquinho de lado, que se não tem público, que se não tem, né, isso não nos impede que continuemos com um espaço onde a gente possa estar fazendo esse tipo de discussão, de diálogo, né, de poder falar de coisas, né, voltadas principalmente para a educação, que eu acho que é o que eu sempre vou bater na mesma tecla. Se a gente tem essa condição, né? Então, olha só, 1h30, 1h32, boa parte meu mecanismo que ficou parado, travado, né? Estou com vários compromissos, mas o quanto isso foi importante, trazer uma profissional como a Lília na área de física. Você, como eu ouvi uma frase semana passada, esse dicionário, esse ambulante, né, que você é, essa enciclopédia ambulante que você é, esse espaço que o museu, né, através da pessoa da Rosana, traz para a gente. Eu deixo aqui o meu convite para a professora Lília, os alunos, para a escola, para todas as escolas, que estejam sempre convidados a participar desse debate fora da sala de aula, né, que esse espaço online ele possa continuar. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Rosana, agradecer a você, Lilo, agradecer a Lília, né? Infelizmente tivemos a falta de algumas pessoas muito queridas nas operações, mas a oportunidade não vai faltar. Eu amei, eu adorei, como sempre, e eu espero sinceramente que a educação possa ser cada vez mais discutida em todos os âmbitos, dentro de todos os temas, em todas as disciplinas, de todas as formas, dentro desse espaço. Muito obrigada a vocês. Lília? Eu quero agradecer também, Lilo, agradecer pelo convite, a você, a Sueli, agradecer a Rosana também por todo o apoio que ela nos deu, dizer que esse foi um momento muito especial para mim. A Sueli tinha me chamado para participar em função do Dia do Físico, o Dia do Físico foi dia 19/5. Oh, acertei! E aí, só para não deixar passar, porque 1905, ele é um ano especial, né, que a gente costuma chamar de ano miraculoso da ciência, porque ele é um ano que o Einstein ele vai publicar 5 artigos extremamente importantes, né, inclusive para tirar toda aquela perspectiva que a gente tinha de ciência lá, estática, segura, né, entre eles está lá a teoria da relatividade. Então, em função desse ano miraculoso da ciência, que foi 1905, o dia do físico, o dia da física, é comemorado, então, no dia 19 de maio, tá? E aí a Su tinha me convidado, em função disso, ela falou, vamos participar, e eu achei a ideia excelente, quero agradecer a oportunidade e dizer que em outros momentos, vou ficar feliz de aprender novamente com vocês, porque eu acho que, para mim, foi um momento fantástico de grande aprendizado. Bom, eu vou chamar a Rosana, então o pessoal chama de Rosana, eu chamo de Rosana, mas é Rosana, para também fazendo o fechamento. Eu agradeço a presença de todos e muito obrigado, e para a próxima sessão de Cine e Educação, Cineclube. Rosana. É isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer imensamente a vocês por essa nossa atividade. Também enriquecer muito. Eu estou gostando, porque eu fico na organização aqui nos bastidores, mas também enquanto público aprendendo bastante, né? E eu estou gostando muito dessa dinâmica do encontro de cinema e educação, ao invés de ser um intensivão, como a gente fez na primeira vez, né, Lilo, acho que em 2020, que foi a partir de quando comecei a participar, ser uma vez por mês. Fizemos no mês inteiro 5 sessões, eu acho. Foi. E aí, desde o ano passado, a gente já está fazendo mensalmente. Desde o ano passado, né? Que aí oportuniza que mais pessoas possam participar. Quem sabe não poderia contar com a presença de todas as pessoas que a gente gostaria, se fosse uma semana só. Então, acredito que nesse formato funciona bastante. A gente tem tido um público bem participativo. E que a gente tem essa vantagem, né, de poder, como está online, continuar compartilhando as atividades para quem não conseguiu acompanhar no momento. Quero falar para a Sueli que eu compartilho do sentimento, foi
realmente muito bom poder encontrar todos vocês no encontro presencial que a gente teve na Vila Cultural Cora Coralina. Foi, assim, indescritível, porque nós estivemos juntos digitalmente por 2 anos e eu não conhecia ninguém, além do Lilo, né, presencialmente, mas foi uma sensação de realmente como se eu já estivesse trabalhando com vocês há muito mais tempo, mas nada como aquela socialização ali, de poder conversar com a pessoa presencialmente, de abraçar, né, e tudo mais, e de poder registrar esse momento. É muito bom poder contar com a parceria de vocês, sempre aprendo bastante, o nosso público também, é a razão de ser, né, essas nossas atividades para o público. Lilian, seja muito convidada, bem-vinda para o Projeto Cinema no Museu, né? Eu reitero com certeza esse convite para as nossas próximas atividades, com certeza fazendo coro com a Sueli e com o Lilo, para que a gente possa tanto, né, presencialmente, mas também de forma online, continuar esse intercâmbio cultural através do cinema, da poesia também, que a gente também tem atividades poéticas, e continuar com essa vida longa dessa parceria através do cinema e da educação. Lembrando que a gente disponibilizou o link da lista de presença para emissão de certificados, vai continuar disponível ali até o resto da noite para preenchimento. O pessoal que for, né, chegando pode, a partir do encerramento, já conferir a live desde o início. E é isso, muito obrigada pela presença de todos vocês, das pessoas convidadas, do Lilo, que é o nosso grande parceiro aí, nosso articulador das nossas atividades, e ao nosso público. Muito obrigada e até as próximas atividades no Projeto Cinema no Museu. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.